Ciências. Plantar para colher. Página 114. Plantar para colher, capítulo 10. Olha aí, você está vendo uma plantação, aí tem escrito a palavra arroz, né? Um campo de arroz, e tem os trabalhadores. Então, a pergunta é: você já observou alguma área contendo grandes plantações? E quando você passou nesses locais, o que tinha de plantação? Nós moramos numa região em que tem bastante gado, mas existem roças também. Mas e grandes extensões de plantação, você já viu? Quais cuidados são necessários para manter uma plantação? Pensa comigo. Ó, tem que arar a terra, depois tem que pôr a semente, conferir o solo, se ele está adequado, se falta algum nutriente e adubar o solo. Irrigar, quer dizer, trazer água para aquela região para a planta ficar mais saudável, crescer melhor. Se tiver alguma praga, alguma doença, tratar daquele problema. Tem mais alguma coisa que você lembra? Depois que a planta crescer, daí tem que colher para vender. A imagem apresenta a colheita de qual produto? Isso, do arroz. E o que será feito com esse produto depois de colhido? Você sabe que o arroz vem com uma casca em volta e a gente não come essa casca? Ele tem que ir para a indústria, no caso, o beneficiamento, em que é tirado essa casca e daí é vendido. Se você tira só a casquinha, fica o arroz integral, com uma pelinha marrom, que tem muita vitamina e fibra. Mas se você limpa melhor ele, daí ele fica o arroz branco, que a gente costuma comer. Você sabia disso? Então, olha aí, arar a terra é preparar ela para o cultivo. Ela não pode ser compactada, ela precisa estar bem misturada. Isso a gente dá o nome de arar. Aí, ó, o plantio, né? Você tem que tomar cuidado com as sementes, elas não podem estar tão próximas uma da outra, porque quando a planta fica adulta, ela precisa de espaço, tanto para absorver a água pelas raízes, como também para absorver a luminosidade em cima. Se elas estão muito grudadas uma na outra, a planta acaba não se desenvolvendo bem. Em algumas técnicas de plantio, é colocado várias sementes e depois de um tempo você ainda vai selecionar as maiores, tirando em volta as plantinhas menores, para a maior, que está mais desenvolvida, ficar melhor ainda e dar bons frutos. E aqui, ó, você vê um exemplo de irrigação. Irrigação é uma forma de você trazer água para um lugar que não está tendo água tão fácil. Quando os homens, né, as pessoas conseguiram ter técnicas de irrigação, aumentou demais a quantidade de alimentos que eles produzem, a qualidade dos alimentos, porque a planta depende muito da água. Então, irrigar o solo ajuda no desenvolvimento das plantações. Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês verem. Essa daí é uma imagem de satélite. Se você colocar assim Google Maps, você vai ter embaixo a opção de colocar satélite. Eu coloquei essa daí. Essa é da região lá do Paraná. Eu gosto muito de viajar lá. Acho que também porque nasci lá, né? Mas os campos, quando a gente passa, a gente vê assim, os cultivos por áreas determinadas. Você já viu alguma coisa desse jeito? Vou mostrar mais algumas figuras para vocês conhecerem. Ó, esse daí é um campo de flores. Isso é em São Paulo, na cidade de Olambra. Aqui, ó, mais um cultivo. Não sei direito que pé é esse, mas dá a impressão que é laranja. Aqui é de verduras. Olha que bonitinha as hortas com verduras, mas é bastante área cultivada, né? Olha aqui, nessa a gente pode ver a diferença de um campo que está sendo preparado e um que a planta está crescendo.
nas fazendas, nas roças, às vezes acontece isso, não planta tudo de uma vez. Se é muita extensão, eles fazem por lotes e plantam, vão mexendo no outro, plantam, para dar tempo de crescer e voltar colhendo cada um dos lotes. Às vezes acontece isso. Olha aí, olha. Nessa foto você ganhou de bônus até um pequeno arco-íris lá no final. Olha que campo mais lindo! Aí você vê a terra sendo cultivada, um campo verdinho e outro já maduro. Você conhece essa planta aqui? Esse é o pinheiro do Paraná, a araucária. O solo é onde as plantas se desenvolvem. Ele também serve de abrigos para muitos seres vivos. O processo de formação do solo ocorre pelo desgaste das rochas. Então, com a ação do tempo, que são as chuvas, o vento, as mudanças de temperatura, as rochas começam a se quebrar, ou seja, elas começam a se fragmentar. Então, pequenas plantas se desenvolvem no local, quebrando a rocha em pedacinhos ainda menores. Restos de plantas e animais misturam-se a esses pedacinhos de rochas, formando o solo. O solo é formado por água, ar, uma parte orgânica, que são os restos de animais em decomposição e de plantas, e uma parte mineral, que são os fragmentos das rochas. Existem vários tipos de rochas, por isso podem formar fragmentos de diferentes tipos e tamanhos de solo. De acordo com a sua composição, o solo pode ser classificado como arenoso, ele tem areia como principal componente, é um solo seco, pois a areia é formada por fragmentos de rochas grandes, o que possibilita que a água passe com facilidade entre eles. Ele é pouco fértil. As plantas que nele nascem apresentam adaptação para aproveitar ao máximo a pouca água que tem lá disponível. O solo também pode ser o argiloso. Ele apresenta como principal componente a argila. É um solo úmido, formado por fragmentos de rochas muito pequenininhos. Ele dificulta a passagem da água entre eles. E o solo também pode ser umífero, rico em matéria orgânica chamada humus. Ele apresenta areia e argila em quantidade equilibrada. Além disso, ele retém a quantidade ideal de água para o desenvolvimento das plantas. É um solo bastante fértil e é muito utilizado para o plantio. Até agora nós aprendemos como o solo é formado e suas principais características. Agora a gente vai ler nosso livro, a página 114, para confirmar essas informações, tá bom? Solo e agricultura. O solo é composto de pequenos grãos de rochas que se decompõem pela ação do clima e de organismos vivos, como os fungos e os líquens. Existem vários tipos de solo. A diferença entre eles é explicada pela decomposição das rochas distintas, pela quantidade de matéria orgânica presente e até mesmo pela ação humana durante a exploração desse recurso, extração de minérios, cultivo, expansão de áreas destinadas à pecuária e etc. Aqui eu quero pontuar com você algumas palavras que são importantes. Ó. Primeiro, solo é onde a gente está pisando, tá? Então, tem vários tipos, aqui a gente tem argiloso, humoso, arenoso, calcário, e eles são compostos por quê? São as rochas, as pedras, e dependendo como ela é quebrada, como ela é formada anteriormente, ou qual é a ação de micro-organismo, a combinação deles, é que vai formar o solo diferente. Então, o solo pode ser argiloso. A própria palavra já dá a entender pra gente que tem muita argila. Você já deve ter feito alguma escultura, alguma brincadeira com argila. A argila é um barro duro em que ele fica muito mais firme do que a massinha. Ele, quando seca, ele fica duro. Então, o solo arginoso, olha que ele quebra, ó, porque ele é firme. O humoso, esse humus, ele é o que são um restinho dos animais. Na verdade, o humus é formado mais pela minhoca,
Mas o humoso é um solo rico de materiais orgânicos. Arenoso é de areia. A areia são pedaços grandes de fragmentos de rochas. Então, ele tem espaço para a água correr rapidinho. E assim, o solo arenoso, ele não tem muitos nutrientes, tá vendo? Ele é como se fosse uma terra lavada. E o calcário é muito firme e ele é o pior para as plantas, o solo calcário. Agora, no Brasil, nós temos dois tipos especiais de solo. O solo do Massapé é formado principalmente pela decomposição da rocha gneiss, que é esse formato de rocha aí, esse tipo de rocha. Ele é comum no Nordeste e na zona da mata, que fica todo lá na região do litoral do Nordeste. Ele é escuro, argiloso, rico em material orgânico e ele é muito bom, ele é apropriado para cana-de-açúcar. Essa rocha gneiss é uma curiosidade para você. Sabe o que é conhecido, bem conhecido e famoso, que é formado por essa rocha? Olha lá, ó, Pão de Açúcar. É aquela pedra tão famosa que tem no Rio de Janeiro, é formada por essa rocha gneiss. Só que o solo que tem no Nordeste é quando essa rocha é quebrada, decomposta e vira grãozinhos, né? E outra muito famosa é a terra roxa ou terra vermelha, que tem lá no oeste de São Paulo e no norte do Paraná. Ela é ótima para o cultivo de café. Quer observar, ó? Olha que campo bonito que é formado pela rocha vermelha, né? Terra vermelha. Olha, é uma rocha mais escura e ela chama-se basalto. Então, a terra vermelha é formada por esse tipo de rocha que é decomposto e ele chama basalto. Olha lá ó, o cultivo. Ele gruda, você observa aí que ele gruda. Quando a gente está andando na terra vermelha e se choveu, a gente vai ficando mais alto, sabia? Cada passada que a gente dá, aquela rocha vai grudando no nosso sapato. E tem uma curiosidade, sabia que lá nessa região de terra vermelha tem alguns tipos de tapetes diferentes do que a gente tem aqui? Lá é muito comum ter tapete de tampinha de garrafa. Eles pegam a tampinha de garrafa, põem para cima assim e prega, porque é um jeito de você limpar o pé daquela terra que gruda, de tão grudenta que é a terra vermelha. E, gente, a terra vermelha, ela é ótima para deixar a roupa vermelha, viu? Quem mora nessa região, às vezes as roupas não são tão branquinhas, não, porque acaba sujando muito fácil, né? Por falta de lavar, não. Agora vamos para as atividades. Na página 115 está dizendo assim: analise as imagens e escreva as principais características de cada tipo de solo representado. O primeiro solo, então, é o solo argiloso. Eu já coloquei aqui, ó. Argiloso é um terreno com muita argila e, por isso, impermeável. Impermeável é que a água não passa tão bem, ele é muito grudadinho. Como absorve bastante água, ele fica encharcado em períodos chuvosos. Contudo, em época de estiagem, cria-se uma camada superficial seca e dura que prejudica o desenvolvimento da vegetação. Então, esse tipo de solo não é tão bom para o cultivo, né? Por causa disso. O segundo tipo é o arenoso. É um terreno com muita areia. É permeável quer dizer que passa água, ou seja, não retém água. Essa condição dificulta a sobrevivência de plantas e micro-organismos, porque fica seco, molha, mas só escorre, quer dizer, ainda lava aquele grão. Na página 116, humoso, solo humoso, é rico em material orgânico, que é o humus. O humus, principal ser que ajuda a formar o humus é a minhoca, tá? E é excelente para o cultivo. Então, esse é o solo humoso. E esse é o solo calcário, típicos de locais desérticos, contém grandes quantidades de partículas rochosas e poucos nutrientes. Por ser muito seco, é impróprio para o cultivo.
nesse tipo de solo calcário, se a pessoa mora, sofre demais. Tem que fazer muito trabalho, muito esforço, tem que fazer irrigação, ficar mexendo, adubando o solo para ver se alguma coisa vai para frente, porque senão não vai não. Aqui a gente tem, olha, uma pessoa cultivando vários tipos de produtos. E nós temos, na página 116, uma pesquisa do cientista em ação. Olha o que tem que fazer. Você vai precisar de 5 amostras de solos de locais diferentes, 5 pratinhos descartáveis. Então, aqui ela pegou de solos diferentes. E como fazer essa pesquisa? Coloque cada amostra de solo em um pratinho diferente. Numere os pratinhos e analise as características de cada um. Então, você vai falar sobre a cor, sobre o tamanho do grão, sobre a umidade, tá bom? Daí, na página 117, vem as descobertas. Minhas descobertas são todas respostas pessoais. Então, você vai colocar aqui qual é a cor, qual é a textura, qual o cheiro, tamanho do grão de cada uma das 5 amostras que você pegou. E vai responder essa daqui. Quais tipos de solo foram coletados? De onde as amostras foram colhidas? Você pensa aí. E eu vou ajudar você a fazer o número 3. O número 3, a pergunta é: o ser humano pode utilizar o solo para quais finalidades? Então, primeiro para cultivo de vegetais, segundo para mineração, para a fabricação de telhas, tijolos e utensílios domésticos. Então, construções em gerais, tá bom? Você pode fazer isso. Pessoal, até a próxima aula. Um beijão e até mais!